dia a todos. Esse é o 10º vídeo. Hoje é 2 de novembro, feriado. Então aproveito para uma reflexão mais longa nessa nossa conversa. É um dia bacana porque a gente lembra dos nossos antepassados e fica grato a todos eles pelo que foi feito antes de nós, mas lembro também sobre a nossa responsabilidade em relação ao futuro. Também é um dia interessante porque estamos fechando o período na UFAM, na graduação, então servirá também para os alunos de sistemas de transportes do curso de Engenharia Civil que fecham esse período nessa reflexão sobre infraestrutura, transporte e logística na Amazônia. Recoloco aqui aquela nota explicativa. Esse vídeo apresenta uma breve leitura minha sobre uma realidade específica, não pretende trazer verdade absoluta, é uma perspectiva sobre esse momento, enfim, tudo que está aí na tela. Quem quiser ler, eu convido a ler, mas é relevante que leia porque ele representa o tom que é dado para esse vídeo. Dito isso, vamos lá. O vídeo de hoje, como eu disse, vai ser um pouco mais longo e o que há nele aqui de relevante. Primeiro, diálogos. Eu tenho participado de muitos diálogos em relação a essa temática, diálogos institucionais, não institucionais, com empresas, enfim, com atores de todo tipo, que é encantador, que dá para ter uma percepção sistêmica, que é o que eu pretendo e tenho colocado aqui na visão desses vídeos. Discute-se muito o problema, mas discute-se muito outras coisas, para ninguém enfrentar efetivamente o problema. Há uma causa primária, externalidade, clima, e há uma causa secundária, mas também decorrente de toda essa problemática, que é a falta de infraestrutura. A gente tem que tomar muito cuidado do ponto de vista das pessoas que querem resolver com as pessoas que não querem resolver, que querem abafar os diálogos. Então a gente tem que compreender o que é diálogo para construir um futuro melhor, o que é um diálogo para discutir o que não interessa. A discussão do que não interessa tem permeado muito nesses debates, e isso tem sido um problema, discutir o que interessa versus discutir o que não interessa, dialogar para construir algo ou dialogar simplesmente para destruir o que vem sendo feito. Então vale a pena observar isso nessa construção de um mundo melhor. Segundo ponto que me parece relevante destacar nesse dia de hoje é que temos que entender qual é a pauta que se quer impor, qual é a pauta que se quer construir. Há uma pauta a ser construída, mais infraestrutura para a Amazônia, mais infraestrutura para o Amazonas. Essa é a pauta que eu tenho interesse particular em construir, porque eu vivo na Amazônia, porque eu vivo no Amazonas, porque eu moro em Manaus. A gente precisa compreender que a pauta da construção de um mundo melhor é o que nos move para quem está aqui, mas há outros que querem pôr pautas que não necessariamente é para a construção de um mundo melhor, e eu discuto isso na sequência, que é o seguinte: a gente quer levar vantagem com o isolamento da Amazônia, a gente quer extrair recursos da Amazônia porque ela está isolada, a gente quer se posicionar na Amazônia ajudando na sua preservação e no uso responsável dos seus recursos. A gente tem que tomar muito cuidado como se posiciona nos embates e debates na construção desse mundo melhor, porque muitas vezes as decisões que parecem ser no sentido de proteger a Amazônia, elas são puro greenwashing. Então a gente tem que entender também, eu convido a entender, na reflexão da discussão da infraestrutura na Amazônia, que alguns querem apenas levar vantagem sobre a Amazônia de maneira ampla. Muitos governos, ao longo de séculos, de décadas, têm olhado a Amazônia como um ponto para extrair recursos destruindo ela, ou para extrair impostos sem devolver esses impostos para a construção da infraestrutura. Então, eu convido a todos vós que qual o nosso olhar sobre a Amazônia? O isolamento dela é algo que deve ser combatido ou é algo que deve ser mantido? Alguns querem levar em consideração o isolamento da Amazônia como algo a ser mantido para preservar a floresta para um futuro. Só que cá entre nós ela vai sendo destruída. O olfato nosso aqui em Manaus percebe como ela vem sendo destruída e queimada. E muitas empresas e pessoas se colocam aqui no fundo para a construção de monopólios, oligopólios e cartéis.
há um conjunto de oligopólios empresariais, de cartéis, de monopólios que se posicionam para levar vantagem dessa condição de isolamento. Eu percebo que há uma grande oportunidade de negócios na Amazônia, mas o convite para quem quiser vir aqui me parece que é um convite para a competitividade, para o desenvolvimento da região, para a inclusão social das pessoas da região e para a preservação da floresta. Eu entendo que há vários monopólios que terminam levando vantagem, construindo vantagens em relação a isso, e a gente tem que ficar atento nesses debates e nessas discussões, porque muitos desses monopólios querem preservar suas vantagens a partir dessa exploração da realidade. E isso tem levado a um medo dos agentes institucionais. Eu tenho percebido que vários agentes institucionais que estão trabalhando com afinco para resolver o problema, eles têm tido medo de discutir o assunto, de revelar os dados, discutir a situação como está. Eu tenho uma percepção hoje que lá pelo dia 15 de novembro ou antes, a gente vai ter a liberação da hidrovia, no que motivou essa série de vídeos. Então a gente tem aí mais 2 semanas, talvez, segundo os agentes institucionais. O DENIT me reportou que espera na sexta ter uma percepção clara de como está sendo a condição, sexta e amanhã, mas ao que parece, ou pelos rios, como disse uma nota do Chibatão ontem, liberada aí para todos do Porto Chibatão, uma nota muito bacana. Parabéns ao Porto Chibatão pelo esforço em relação ao assunto de trazer informação. E também os técnicos do DENIT parece que lá pelo dia 15 deveremos ter hidrovia liberada, mas os agentes institucionais de associações, de entidades de governo, os agentes das empresas, eles sempre têm muito medo de lidar com as informações. Por quê? Por que esse medo? Por que o medo de revelar informações sobre quantos contêineres têm retidos? Por que o medo de revelar quantos contêineres estão em cada ponto retido para o trânsito para Manaus? Por que o medo de revelar como vai a obra em tempo real? O que leva a tanto medo de compartilhamento de informações numa era da transparência quase absoluta sobre tudo? Então a gente precisa refletir sobre o que leva a esse medo e tentar romper esse medo institucional de todos que atuam por aqui. A gente precisa quebrar essa lógica do medo. E para romper esse medo, me parece que a gente tem que quebrar os monopólios, fugir dos monopólios e talvez esses monopólios levem a isso, enfim, não tenho uma clareza sobre o que é isso. Convite para os alunos para investigarem, convite para alunos de ciências sociais e antropologia para investigarem, junto com o pessoal de engenharia, o que leva a esse medo e como romper esse medo do ponto de vista institucional. Para construir um futuro melhor, a gente precisará romper esse medo. E aí a vigilância precisa ser contra os reacionários que querem voltar a um passado imaginário aí, de destruição da Amazônia, que essa destruição levaria à geração de riqueza, mas leva a geração de riqueza para muito poucos e levam à destruição social expressiva e levam à destruição da floresta expressiva, o que é ruim para o globo. Então a gente precisa ter uma vigilância frente a esses reacionários e esses destruidores. E aí, para ter um progresso sustentável, me parece que ele é possível com infraestrutura, me parece que ele é possível com regulagem, me parece que ele é possível com vigilância sobre a infraestrutura criada para que a floresta não seja corroída, queimada lentamente ou rapidamente, ora mais lentamente, ora mais rapidamente, a gente vai destruindo a floresta até fazer o que se fez no Cerrado ou na Mata Atlântica. A gente precisa ter infraestrutura, portos, retroportos, rodovias, blocos de rodovias com integração com os povos originários ou indígenas daquela região, para que eles ajudem a Polícia Federal, os agentes institucionais do Exército, eventualmente, que possam vigiar essa floresta. A gente precisa vigiar porque é um patrimônio. O patrimônio precisa ser vigiado. Então, esse progresso sustentável é possível. Fora disso, resta a destruição e a queimada. Me parece que essa é a condição, é possível esse progresso sustentável. E fora do debate político inclusivo, não há desenvolvimento real. A gente vai ter que construir um debate institucional com alguma calma, mas trazendo as instituições que fazem sentido, que têm esse papel efetivamente do ponto de vista constitucional, que tem esse papel efetivamente do ponto de vista político, para que a gente construa esse ambiente mais progressista, com mais progresso, para construir esse ambiente
que tragam uma condição de mundo melhor. E veja, eu pontuei aspecto progressista, mas dentro desse campo do imaginário progressista do ponto de vista ideológico, como discute aí vários professores que discutem Brasil afora isso de uma reflexão mais científica, o Christian Lynch, o Cláudio Couto e outros professores lá do Rio, de São Paulo, a gente, ou aqui de Manaus, da UFAM, há professores que discutem isso muito bem também aqui na Amazônia. A gente precisa perceber o que é destrutivo para a Amazônia, o que é construtivo, e juntar essas forças que buscam a sustentabilidade verdadeira, econômico, social e ambiental, inclusivo, construção de um mundo melhor, proteção do meio ambiente, como construir isso verdadeiramente e fora desse debate político que junte essas forças, não há solução. Se a gente ficar atacando quem defende a floresta e for destruir a floresta, isso realmente é uma bobagem. A gente precisa construir um debate inclusivo, ou seja, fora do debate político inclusivo, não há desenvolvimento real. E aí a saída me parece ser um plano executável. Assim como fazer com sustentabilidade ou conservadorismo real, a gente tem dado nome errado a alguns marcos políticos, ou seja, o que é conservadorismo? Eu quero conservar a floresta. O ato de conservar o meio ambiente é algo relevante, não o conservadorismo reacionário, que é o ato de destruir a natureza, de criar um oligopólio. A gente precisa juntar forças para o desenvolvimento econômico e social com a ação do Estado, e essa é a oportunidade que me parece mais plausível para preservar a Amazônia. Fora disso, vai ser um rastro de destruição com queimada que vão ser demonstradas ao nosso olfato. Ou seja, precisamos de um plano executável. Isso precisa juntar forças de conservadorismo, de quem quer conservar a Amazônia, um conservadorismo estatista, como diria o professor Christian Lynch, precisa refletir sobre o que é o melhor para a Amazônia, os ambientalistas que entendem que a sustentabilidade é importante, mas não aquele ambientalista mais radical, do ponto de vista sectário, que não vai querer mudar nada, deixar a floresta como está. E isso é ilusório, a gente precisa sair, na minha visão, isso é uma percepção ilusória, a gente precisa ir para essa questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas com a pegada de desenvolvimento tecnológico para o Brasil, para aproveitar a Amazônia para o nosso desenvolvimento. Vejam, essa estrutura de contenção e de custos e de gastos em infraestrutura não faz sentido nenhum. Essa taxa de juros elevada ela impede, de fato, o desenvolvimento da região amazônica. Então, há uma discussão expressiva sobre isso que a gente precisa colocar mais luz, precisa de parar a comparação com a economia doméstica em relação à economia de um país. O desenvolvimento da Amazônia se dará por um estoque de infraestrutura, o desenvolvimento da Amazônia se dará pela ação institucional do Estado e não por deixar a natureza como está. Deixar a natureza como está, a gente vai ficar como vários países que deixam a natureza como está e vão destruindo seus tecidos sociais. A gente precisa construir uma Amazônia, a gente precisa preservar de maneira ativa a Amazônia e não fazer de conta que preserva por não fazer nada e corroê-la por dentro. Ou seja, fora de uma ação institucional, o rastro vai ser destruição. Como construir isso que é o meu convite desses vídeos. Enquanto isso não se constrói, as empresas precisam manter suas estruturas logísticas resilientes. Eu convido para quem está sofrendo, a gente tem aí 20, 30, 40, 50% do polo industrial de Manaus afetado. Por favor, aprendam com esse desafio institucional. A gente tem seca todo ano, a gente não tem infraestrutura na Amazônia. Para manter a infraestrutura resiliente, tem que ter uma alternativa com vários modais. A gente precisa ter uma repartição modal com ro-ro caboclo, com aéreo, precisa lutar pela construção da rodovia, a gente precisa ter ambientes que usem sim a cabotagem, mas está claro que a cabotagem tem seus problemas e isso não vai impedir o seu uso, afinal, 9 meses por ano não há problema. Então, estruturas resilientes elas precisam ser construídas com múltiplas alternativas. Para os alunos aqui de sistemas de transporte, a gente precisa investigar as causas do problema, a nossa infraestrutura, além do eu acho, a gente precisa de fatos e dados. A gente tem pouco fato e dado sobre a região, as pesquisas têm sido superficiais e cabe a nós, convido aí os alunos da UFAM, para pesquisarmos isso, integrar a engenharia civil com sociologia, com antropologia, para entender um pouco melhor essas relações
econômicas, essas relações de causa e efeito. Ter esse período agora aluno investigando o custo da passagem para Santarém, a audácia dele para fazer um TCC sobre isso, como já tive aluno discutindo a viabilidade da BR-319, discutir porque os dados do DENIT estavam errados, porque partem de premissas erradas, e isso que leva ao Ministério do Meio Ambiente ou ao ICMBio a não ser tão favorável à rodovia. A gente precisa de dados de engenharia mais consistentes para enfrentar e corrigir deficiências de infraestrutura da região. Então, fica aí reforçado o convite aos alunos da universidade. Fica o apelo às entidades empresariais. A gente precisa de dados, precisa de informações de vocês para a construção de políticas públicas melhores. As políticas públicas que vão fazer as correções das deficiências institucionais, elas vão vir de dados apresentados pelas empresas, ou colocando os dados, informações claras, o que as empresas têm, o que elas pensam, quantos contêineres estão retidos, enquanto ficar escondendo quantos contêineres ficaram retidos em Vila do Conde, quantos contêineres ficaram retidos sem passar pela hidrovia, a gente não tem informação. Esse esconder das informações favorece oligopólios, favorece a destruição, favorece um monte de coisas. Assinem contrato de sigilos, há instrumentos de sigilo para isso. Ah, eu não estou disposto a revelar. Poxa vida, então você não está disposto a contribuir para um futuro melhor. Então decida de que lado você está. Você está do lado de quem quer extrair vantagem sem devolver nada, nem informação. Então fica o apelo aqui à ANTAC. Vamos construir regras para que a gente arranque a informação pela regulagem. A regulagem precisa ser feita. Então, apelo aqui para a ANTAC, coloquemos luz sobre quantos contêineres ficaram retidos, quanto tempo ficaram retidos. A gente precisa analisar o que foi essa crise. E durante a crise é possível analisar os sistemas de informação da Receita têm essas informações, os sistemas de informação das instalações portuárias têm essa informação. Ao regulador ANTAC, deixo aqui um apelo pessoal, passarei esse apelo também diretamente a quem eu tenho contato da ANTAC. A gente precisa colocar luz porque os operadores não estão colocando luz sobre o assunto. Então, apelo às entidades empresariais para solicitar isso da ANTAC, a SNPH do Estado, a SEDECT do Estado. A gente precisa entender o que foi essa crise, quantos contêineres ficaram aonde, quanto tempo, como foi o transbordo, qual o sobrepreço que houve em relação a isso, quanto isso agravou o custo da logística da Amazônia. Senão a gente fica no eu acho danado, todo mundo acha um monte de coisa, mas de fato, quando cada um expressa o que acha, está expressando a proteção do seu cartel, a proteção do seu oligopólio, a proteção da sua condição. Então, ao apelo em relação aos transportadores, para a gente colocar mais luz sobre isso, luz sobre as trevas, como diriam alguns. Então, fica o apelo do governo. Vamos fazer infraestrutura sustentável. Sem a gente ter um estoque de infraestrutura e vigilância ambiental verdadeira, a região seguirá sendo queimada. Mas talvez interesse a alguns que ela siga sendo queimada. Então, precisamos compreender a quem interessa que seja queimada, onde é queimada, ou a gente investiga as causas disso. Se a gente ficar falando só sobre efeitos e atacando as instituições, a gente destrói, a gente não ajuda na construção. Como reforçar as instituições? Como diz o professor Cláudio Couto, fora da política não há salvação, como reforçar as instituições para que as instituições queiram enfrentar o problema da queimada, o problema da seca, o problema da falta de infraestrutura, porque senão vira um debate sobre como não fazer. E como não fazer e como destruir é bem fácil, é só atacar, você fica tentando não fazer. E aí a gente precisa ter a coragem de começar a não perder tempo com o que não interessa, a gente precisa ter coragem e parar de perder tempo com o que não interessa. Então são esses 14 pontos que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, nessa reflexão mais longa. Precisamos fazer infraestrutura sustentável, é necessário isso. E aí tem essa nota explicativa final. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Esse que foi o 10º vídeo dessa atualização e discussão sistêmica sobre a seca de 2023. Obrigado a todos por assistir. Valeu, pessoal. Bom feriado. Lembrem-se dos nossos antepassados nesse dia 2 de novembro e vamos, honrando eles, construir um mundo melhor na Amazônia. É isso. Valeu. Tchau.